Não, eu tive a oportunidade ontem à noite de fazer o envio para o gabinete do Primeiro-Ministro, conforme eu tinha anunciado, de dar um sinal ao país de que precisamos de ter estabilidade política, mas sobretudo de que temos condições, em várias matérias, e eu estou aqui na Agroglobal em Santarém, em que a agricultura é uma dessas matérias também. A agricultura tem estado muito afastada das prioridades do país, quer em termos da Rede Nacional de Água, quer mesmo em termos do combate aos incêndios. Isso tem sido, porque a agricultura é uma parte fundamental desse combate aos incêndios também. E o que nós propomos fazer este ano, diferente dos outros anos, é, em vez de assistir, do país ter que assistir todos os anos àquele drama permanente de chegar ao final de novembro, do governo poder cair, do orçamento poder cair. Nós temos eleições autárquicas no dia 12 de outubro, temos eleições presidenciais em janeiro. O Chega quer ser uma garantia de confiança, de estabilidade e de dizer, muito bem, o governo tem agora aqui a oportunidade de ir ao encontro do mandato que nos foi dado no dia 18 de maio, de uma mudança à direita e em matérias fundamentais, como um aumento estrutural de pensões, como uma redução fiscal sustentada para as empresas e não a redução maquilhada que se fez o ano passado com o Partido Socialista. E em matérias estruturantes como a agricultura, combate à imigração ilegal e o combate pela segurança do país. Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Com vontade de fazer mudanças mesmo, e não apenas maquilhagens, como na verdade o governo de Luís Montenegro tem feito, e de darmos um sinal à população nas várias matérias em que ser um governo de direita é diferente de ser um governo de esquerda. Senão o governo é igualzinho àquilo que fez António Costa. Mas impõe aqui uma data preferencial para ter uma resposta, sobretudo na próxima semana? Isso depende do Primeiro-Ministro, eu não sou de impor datas. Eu acho que o Primeiro-Ministro agora certamente terá conhecimento, e já terá tido pela comunicação social, terá conhecimento da nota que lhe fizemos também, e agora tomará uma decisão sobre se prefere fazer novamente uma governação alinhada com o Partido Socialista ou se quer uma mudança. Eu percebo que o Primeiro-Ministro possa estar, digamos assim, chateado ou magoado com a atuação do Chega e com as críticas que o Chega fez durante os incêndios. Porém, elas foram justas, de um governo que geriu mal a crise e que geriu desastrosamente o dossiê dos incêndios e que não esteve presente a liderar, como era suposto o governo. Se o governo que conta é ter uma oposição de fantoche, então não conte connosco. O Chega não é assim. E, portanto, o Chega, mesmo tendo propostas para o país e aceitando dialogar, como nós estamos a aceitar, não contem connosco para ser muletas, como o CDS e a Iniciativa Liberal. Isso não contam. Agora, se querem a governação a sério e se sabem que a democracia exige, que a oposição exige crítica quando ela é para ser feita, e o caso dos incêndios foi um exemplo disso, então nós estamos aqui abertos, disponíveis para que esse caminho seja feito, para que não haja perturbação política no país este ano, e eu acho que ninguém quer perturbação política no país este ano. As pessoas estão a pedir aos seus políticos que trabalhem, que sejam responsáveis. Eu não sei ainda se vai haver ou não nenhum recurso. Sei que nós fomos muito claros nisto. O país pode ter uma outra legislação laboral, sem que isso signifique tornar as pessoas mais precárias nos seus postos de trabalho, tirar-lhes direitos quando têm os filhos doentes ou familiares doentes, ou tirar direitos às mães quando querem amamentar. Não é este o problema do país. O país precisa de mais natalidade. O país precisa de ter trabalhadores sólidos, qualificados, empenhados, precisa ter uma legislação que proteja as empresas, mas também precisa de ter um país que não é precário. Nós não podemos ser um país de precariedade. Se o governo entender que este equilíbrio é o que deve ser feito, sabe que nós temos espaço para dialogar e nós já o dissemos. Se o governo entender que a mudança que deve fazer é uma mudança de ataque às mães portuguesas, de ataque à natalidade e de tornar os trabalhadores, todos eles, independentemente da sua situação, numa situação de precariedade, isso não contam connosco. Até porque nós já demos ao governo vários exemplos em termos de flexibilidade, laboral, que podem ser feitos sem estar a cortar diretamente direitos fundamentais às pessoas ou estar a tornar o mercado português uma selva. Os melhores países do mundo não têm tornado os seus mercados uma selva. Talvez com exceção de um país, os melhores países do mundo têm feito um equilíbrio entre dinamismo legislativo
e entre proteção de trabalhadores. É esse equilíbrio que o Chega quer fazer. Nós não somos nem de um liberalismo selvagem que quer tirar direitos a toda a gente, mas também não somos de um capitalismo de Estado, como a esquerda gosta, que é o Estado manda em tudo, que define estes temas, que fecha estes temas e que permita, até fora do orçamento do Estado, chegar aqui a soluções. Agora, não podemos ter, como disse, que a grande reforma laboral do Governo seja tirar direitos às mães, seja pôr os trabalhadores que têm familiares com problemas de saúde sem direitos, ou poder despedir toda a gente de qualquer maneira. Quer dizer, não é isso que é uma reforma laboral. Se for aí, não temos caminho. Se for um caminho de equilíbrio, temos caminho e o Chega está disposto a fazer. O Chega votou contra a viagem do Presidente da República à Alemanha por causa do Burgerfest, que afinal não é um festival de hambúrgueres, mas sim de cidadania. O que é que aconteceu? Foi um erro na tradução? Não, primeiro foi uma má colocação do próprio Parlamento nas folhas de votação. E isso pode ser visto lá mesmo na folha de votação. Mas independentemente disso. Mas que erro é aquilo? O erro de escrita, não estava bem escrito, mesmo no alemão, na colocação portuguesa da votação. Mas eu não vou por aí. Eu tenho lapsos, como toda a gente tem. E quando tenho um lapso, eu tive essa oportunidade de ver ontem, e de o corrigir, este lapso deriva de uma situação, do facto do Presidente da República, de facto, ter sido rei e mestre em viagens absolutamente desnecessárias à custa dos contribuintes. É por isso que, num contexto destes, se dá, digamos assim, isto não é... Toda a gente erra, eu também sou humano. Vamos ser francos. Não, porque eu acho que o Presidente da República não deve ir a estes festivais. O Presidente da República vai a um festival de cidadania. Mas é um festival organizado pelo Presidente alemão. Mas seja o que for, é pago com os nossos impostos, é pago com o nosso dinheiro. Mas não é um festival de hambúrgueres, como não vou. Porque o Presidente da República deve fazer, nas viagens pagas pelos contribuintes, o mínimo de viagens possível e não estar a viajar, a passear à custa dos contribuintes portugueses. Os contribuintes portugueses não são para estar a pagar viagens ao Presidente da República. Este Presidente da República já fez mais de 1550 viagens. Mesmo no evento Deixa-me só terminar. Se não deixarem terminar, não é possível. O Presidente da República, talvez não queiram ouvir isto, talvez esteja em direto, mas vou ter que dizer. O Presidente da República já fez mais de 1500 viagens à custa dos contribuintes. Já fez mais 5 viagens que os últimos presidentes da República, nomeadamente Cavaco Silva. É um roubo dos nossos impostos. Mas os seus jornalistas estão preocupados se é de hambúrgueres ou de cidadania. Estão preocupados com isso. Em vez de estarem preocupados com a evidência, que é o Presidente da República anda a viajar à conta dos nossos impostos, não devia fazê-lo, sobretudo quando não é necessário, e eu já dei vários exemplos que não é necessário. Olha, ir a Londres ver exposições da Ir a Londres ver exposições da Paula Rego. Acha que isso justifica para um Presidente da República? À custa dos nossos impostos? Ir ver uma exposição da Paula Rego a Londres? Ir a um festival não sei do quê, em Berlim? E os senhores estão preocupados com o lapso do André Ventura? Não, os senhores deviam estar, era hoje, em vez de estarem preocupados com os lapsos do Chega, não sei se isto vai passar, se calhar não vai, mas pelo menos as pessoas vão ver. Deviam estar preocupados em ver quantas viagens o Presidente Marcelo fez com os nossos impostos, pago com os nossos impostos, que fazer como se tivesse havido um ataque terrorista em Lisboa. Quer dizer, quem visse hoje assim durante o dia, parecia que um ataque terrorista aconteceu no país, porque o André Ventura devia ter feito alguma coisa absolutamente, deixa-me só dizer isto, absolutamente dramática. Não teria. Teríamos exatamente igual. Mas eu não posso deixar de dizer isto. Eu não posso deixar de dizer isto. Desculpa lá, eu sei que não quero que eu diga isto, mas eu vou ter que dizer. A SIC tem feito um péssimo serviço à democracia. Péssimo serviço à democracia. Porque quando os ministros erram, quando o Presidente da República erra, a SIC fica calado, na maior parte dos casos. Quando ele chega e o André Ventura decidem fazer uma perseguição política, pessoal, que só tem um motivo. É porque os senhores são a pior representação do que o PS e o PSD têm feito ao país nos últimos anos. E é por isso que estão a levar ao colo o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é por isso que levam ao colo o PS e o PSD, e é por isso que não gostam de contraditório. Mas aqui têm contraditório. Ao contrário do vosso canal, em que passam o que querem durante não sei quanto tempo e não têm contraditório. Estão a fazer um péssimo serviço à democracia. Mas se quer... Não, porque eu estou-lhe a dizer qual é a resposta. O Chega já votou. O Chega já votou. Está a ver? Isto é o povo. O povo não gosta da SIC. O povo gosta das pessoas que dizem a verdade. E a SIC deixou de dizer a verdade. Agora, se não quiserem passar isto nos jornais da noite, não passem. Mas pelo menos há uma coisa. O povo português vai saber que não passou nos jornais da noite. E vai saber também que a SIC está a fazer o pior serviço à democracia que era possível. Sabe porquê? Eu vou-te explicar porquê. Podem passar isto também. Porque uma coisa é o Presidente da República ir ver as Forças Armadas portuguesas. Outra é ir ter com estruturas portuguesas representativas. Vai passar é que vocês têm feito um péssimo jornalismo ao serviço do PS e do PSD. Têm sido as muletas do PS e do PSD por uma coisa simples. Não compreendem. O problema é que nós não temos que pagar com os nossos impostos. Porque a senhora jornalista, quando vai a festas, não são os contribuintes portugueses que lhe pagam, é você que paga. Sendo o Presidente, devia fazer a mesma coisa. O Presidente da República deve ir a eventos do país, não deve ir a festas pagas pelos contribuintes. Até podia ser convidado pelo Papa. Não deve gastar dinheiro dos contribuintes portugueses nisso. Agora, se quiserem passar isto logo à noite, passem. Se não quiserem, façam o que sabem.